Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 6. Nós temos tido aulas muito produtivas na escola dominical sobre este assunto, uma ramificação deste assunto do qual nós estamos falando, né? E eu quero meditar com você nesta noite sobre um tema muito importante no meio dos cristãos. A palavra do Senhor diz que meu povo se perdeu por falta de conhecimento. E o conhecimento, ele não é o saber, né? Às vezes nós chegamos a uma conclusão que quanto mais nós sabemos, menos nós conhecemos. Quanto mais nós sabemos, quanto mais informações nós temos, menos conhecimento nós temos. Porque o saber nada tem a ver com o conhecer. Quando nós conhecemos algo, nós falamos de experiência, nós falamos de vivência, nós falamos de experiências que nós temos. E o saber é um acúmulo de informações. E a importância de nós conhecermos tanto a Deus quanto a nós mesmos, isso irá definir como iremos viver diante de Deus. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 27. Vamos ver o 26, 2 Crônicas 6, 26. Essa oração é uma oração de Salomão, que Salomão faz a Deus na construção do templo, pedindo ao Senhor a presença dele, tudo aquilo que Salomão via que era importante para Israel ter uma vida saudável e espiritual. 2 Crônicas 6, 26, quando os céus se fecharem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem teu nome, e se converterem de seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que destes ao teu povo em herança, quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, cercando algum dos seus inimigos nas terras, das tuas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade. Tá, podemos assentar. Salomão começa a falar sobre as regras e as leis da consequência. Ele começa a falar no versículo de número 26 sobre o céu se fechando, né? Para que a chuva não caísse, e quando a chuva não cai, não há fertilização que seja suficiente, não há produtividade, e por meio da seca vem a fome. Ele fala no versículo de número 27, ele diz o seguinte, que Deus pudesse ouvir dos céus e perdoasse o pecado do povo, e não só que o pecado fosse ministrado, mas que Deus também pudesse ensinar ao povo um bom caminho, um caminho onde o povo pudesse caminhar para que não caísse mais no pecado. E no versículo de número 28, ele fala da fome. Deus, quando houver a fome na terra, quando houver a peste, quais são as pestes das quais nós lutamos hoje em dia, né? Dentro da igreja. Quais são as pestes? As pestes que têm assolado os cristãos: soberba, arrogância, engano, convicções totalmente distorcidas, né? Então existem muitas pestes, o egocentrismo, o ser humano evidenciando a si mesmo, uma religião que é uma farsa, que muitas vezes alguns têm professado. Então nós temos visto muitas pestes no meio do povo de Deus. E ele dizia assim: quando a peste vier, quando houver queima de seara, ou ferrugem, gafanhotos, lagarta, cercando um dos seus inimigos das tuas portas, praga, qualquer enfermidade. Aí ele diz algo muito interessante no versículo 29. Toda a oração e toda a súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa. Então ouve desde os céus, do assento da tua habitação,
e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. No versículo 29, Salomão faz uma oração a Deus. Ele diz o seguinte: Deus, eu estou pedindo que o Senhor venha converter o caminho do teu povo, que o Senhor venha ouvir a oração do teu povo, que o Senhor venha dar um caminho correto, um caminho dirigível ao seu povo, mas eu sei que isso só será possível se a oração que o seu povo fizer não for uma reza, não for algo decorativo, não for algo que seja no sentido assim superficial, mas que a oração que o teu povo fizer, ela vai ter que ter algumas características, e as características dessa oração será o conhecimento. O seu povo irá ter que conhecer a praga, o seu povo terá que conhecer a dor, a própria dor e o próprio estado da alma. Ele diz no versículo 29, conhecendo cada um a sua praga. Pastor, o que seria a minha praga? É aquilo que é mais forte do que aquilo que você quer fazer. Como Paulo diz em Romanos 7, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O querer está em mim, mas eu não tenho condições de realizá-lo e de fazê-lo. O que seria a praga deste século? O que seria aquilo que tem dominado o crente de tal maneira, que tem exercido sobre ele uma influência tal, que tudo aquilo de informações que ele recebe não é suficiente para ele praticar aquilo que é correto? Qual é a praga que Satanás tem posto na mente dos crentes, no coração dos crentes, onde, como diz Paulo, tem cegado o entendimento de muitos, para que nós não consigamos fazer aquilo, servirmos uma lei, a lei do nosso entendimento, como diz Paulo em Romanos 7. Quantos dos filhos de Deus têm servido a lei do pecado? Por quê? Porque não conhece a sua praga, os seus hábitos, os seus costumes, aquilo que impera dentro dele de tal maneira e que determina o seu comportamento, determina a sua ação. Você já parou para pensar qual seria ou qual é a sua praga? Aquilo que vai contra o que você sabe, aquilo que vai contra as informações que você tem sobre o reino, sobre Deus, sobre o Evangelho, aquilo que determina o que você vai fazer, mesmo em sentido contrário ao que você sabe. Saber não é o suficiente. Não adianta eu saber o que é certo, você saber o que é certo. Nós temos que ficar livres da praga, da mortandade que assola ao meio-dia, diurnamente, noturnamente. A praga que tem assolado almas, a praga que tem assolado vidas, futuros e presente também. A praga que muitas vezes está na sua vida, na forma da sua atitude, da sua reação com respeito a algumas coisas, aquilo que você reage como um ímpio, aquilo que você pensa conforme a impiedade, conforme a concupiscência, conforme aquilo que é natural, aquilo que ainda existe da sua velha criatura. Aí ele diz ainda assim, cada um tem que conhecer a sua dor. Por que a importância de nós conhecermos as nossas dores? Pasmem vocês, toda rebelião nasce num território de dor. Toda angústia nasce num território de dor. Toda revolta, todo desvio, todo equívoco nasce num território de dor. Quando nós somos feridos, nós ficamos de uma maneira irracional. E nós vamos desenvolver tais sentimentos de uma maneira tão brutal que isso irá nos prejudicar de uma maneira muito grande. Nós temos que conhecer as nossas dores.
Onde fomos ofendidos? Quem nos ofendeu? O que nos ofende? O que nos traz tristezas? O que nos deixa desmotivados? O que nos deixa abatidos? O que nos deixa fragilizados? Porque não é o que, eu já expliquei isso inúmeras vezes a vocês, não é o que está acontecendo com você agora que te debilita, mas é o lugar que aquela ofensa desceu. Naquele lugar de dores já sofríveis, de dores já vividas, é que vai declarar o seu fracasso dentro daquela situação. A situação de agora, ela não é forte o suficiente para te derrubar, porque a Escritura é clara quando diz que Deus nos dá, além do escape, não nos dá nada além do que somos capazes de vencer. Mas a questão é que as circunstâncias e situações, elas descem em lugares de dores, lugares de angústias, que nós já estamos fragilizados. A importância de nós conhecermos a nossa dor e aquilo que nos debilitou é de uma imensa importância para que nós possamos projetar a nossa cura. Precisamos conhecer o nosso estado. E o conhecimento é muito importante. Bom, ele diz assim, conhecendo cada um a sua praga e conhecendo cada um a sua dor. Eu quero que você vá comigo em 1 Samuel, para nós meditarmos um pouquinho, no capítulo 24. 1 Samuel, capítulo 24. Eu quero falar sobre Davi e sobre um conhecimento que ele teve, sobre algo que ele não podia fazer. Alguns incitaram Davi dizendo, olha, Deus entregou Saul nas suas mãos, essa é a sua hora, essa é a sua vez, e é a sua vez de agir. Está aí, diante de você. Você pode matá-lo. Em 1 Samuel 24, 4, então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Aí eu quero perguntar uma coisa para você. Davi tinha Saul como seu inimigo? Não. O que teria feito Davi aqui? Ter matado Saul. Se ele estivesse dolorido. Se realmente ele tivesse Saul como seu inimigo. Davi sabia que tudo que ele estava passando, nenhum homem, nenhum ser humano, nenhum anjo tinha qualquer delegação sobre aquilo. Quando um crente tem a consciência que ele pertence a Deus, as suas dores, elas são passageiras. Por quê? Porque existe o conhecimento de que tudo que acontece com você está dentro de um contexto divino. E nenhum ser humano, nenhum ser angelical, nenhum ser demoníaco tem partilha naquela situação, porque a sua vida é dele, a sua vida pertence a Deus. Então, quando Davi ouve essas palavras que incitam e incitariam qualquer pessoa a matar se estivesse com dores, qual seria a razão das dores de Davi? Foi tirado dos pais pela perseguição, não tinha onde dormir, dormia em cavernas, era perseguido diariamente, injustiçado, traído por várias pessoas. Gente tinha morrido, sacerdotes tinham morrido por causa dele. Você imagina a mistura de tal sentimento que deveria existir ali dentro: tristeza, angústia, culpa, revolta. Por quê? Porque na dor nasce a revolta. E a revolta é o que nos leva a ter atitudes insanas que irão comprometer a nossa história. Quando Davi ouve, aí está o seu inimigo, Deus te entregou o seu inimigo nas tuas mãos, naquele momento, se o coração de Davi estivesse corrompido pela dor, pela aquela sensação de injustiça, aquela indignação, dizendo, quantos crentes, Deus, mas o que eu fiz de errado? Eu só fiz bem para Israel, eu só matei o gigante Golias, toquei harpa para o homem se sentir bem.
Eu não fiz nada, eu só venci. Eu venci fileiras e fileiras de filisteus. Eu só fiz o bem. Este homem resolve ser o meu inimigo e começa a me perseguir, tirando-me de uma morada certa, fazendo-me peregrino, fazendo com que eu sofra essa situação de não ter certeza onde eu vou pousar hoje à noite. Quando a situação que você passa, elas entram dentro de você como prerrogativas, como até interrogações, isso te faz mal. Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu sofri? Por que eu estou passando? Por que aconteceu isso? Por quê? Por quê? Isso te faz mal. Nós somos crentes, nós somos o povo da resposta. Por quê? Porque Deus amou o mundo que estava totalmente entregue à condenação e deu a grande resposta a uma humanidade falida, aos principados, ao inferno que predominava sobre a humanidade, uma resposta de amor. Nós somos o povo da resposta. Então muitas vezes os crentes se pegam duvidosos, inseguros, doloridos e, pasmem vocês, eles resolvem tomar atitudes baseadas em suas dores. O pior momento que você toma uma atitude é quando você está ferido, quando você está dolorido, quando você está cheio de interrogações, quando você não sabe o que está fazendo. Este é o pior momento de você tomar decisões. A Bíblia diz assim que Davi ouve essa insinuação, essa incitação. Ele diz assim: Deus te entregou o seu inimigo. Vá e mate-o, fique livre dele. Davi queria ficar livre de Saul? Não. Davi queria que Deus o libertasse. Às vezes você quer ficar livre de um problema, não é mesmo? E você não consegue. Você quer mudar aquela situação, virar a página, virar o disco, você quer, e aquilo não acontece, sabe por quê? Porque você é de Deus, quem vira a página na sua vida é Ele. Você sabe por que Davi não aceitou levantar-se contra Saul, mesmo tendo toda a oportunidade? Primeiro, quando alguém confia em Deus, ele tem consciência que quem vira a página dele é Deus e mais ninguém. Ele não terá atitudes insanas, intempestuosas, ele não agirá mediante a sua dor, a insanidade não terá lugar na sua vida. Por quê? Porque ele sabe que tudo que ele está passando faz parte de um plano muito mais elevado do que tudo aquilo que ele vê, do que tudo aquilo que ele sabe, do que tudo aquilo que ele está entendendo. E ele sabe que ele não vai entender agora, mas que depois ele vai entender. Então ele quer esperar o depois. Ele quer ver o agir de Deus. Ele quer enxergar a mão do Senhor. Ele quer fazer parte desse projeto. Davi não queria ficar livre de Saul. Davi aceitou um projeto de Deus. Quando você aceita um projeto de Deus, pode vir quanto Saul na sua vida, pode vir quantas perseguições forem, você está dentro de um projeto divino. Agora, o que acontece com alguns crentes? Eles entram dentro do projeto de Deus sem aliançar-se, sem compreender, sem entender. Então eles se perdem no meio do caminho, tendo atitudes insanas, atitudes baseadas em suas dores, em seus ressentimentos. Davi conhecia a sua dor, e a única dor de Davi não era nenhuma dor que fosse capaz de fazer com que ele tomasse uma atitude deliberada. As dores de Davi são aqueles que ele escreve nos Salmos. A dor de um inocente: Deus, por que me perseguem? Deus, os meus inimigos brotam como uma erva daninha. Davi não tinha dor relacionada a ser humano algum, porque ele sabia, vou repetir de novo, se você é de Deus, eu sei que por muitas vezes você não tem muitas certezas na sua vida, mas uma certeza você tem que ter: de janeiro a dezembro, de ano a ano, de mês a mês, que ninguém toca num fio de cabelo de sua cabeça sem autorização dele.
Por isso não há revolta no seu coração, por isso não há rebeldia, por isso não há atitudes insanas, por isso não há reações deliberadas por meio de sentimentos. Não existem reações que você faz diante de situações. A Bíblia diz assim que Davi se levanta e corta a orla do manto de Saul, e naquele momento o coração dele dói. Diga assim comigo: eu só serei redarguido rapidamente pelo Espírito se o meu coração estiver limpo. Porque quanto mais meu coração estiver ofendido, mais eu vou demorar para me arrepender. Eu vou te contar um segredo deste texto aqui, que você já disse. Eu vou dizer uma coisa: pessoas que se demoram para quebrantar-se, para arrepender, pessoas que elas chegam ao estágio de endurecimento de coração, são pessoas com o coração dolorido, pessoas que estão com o coração limpo, limpo de angústia, limpo de ressentimento, limpo, que tem uma noção exata da própria vida, que sabe que Deus é quem rege seus dias, seus vales, seus desertos, seus oleiros. Ele não tem um coração dolorido. Então, quando qualquer coisa que ele faz errado, o arrependimento dele é instantâneo, é momentâneo. Ele já é levado de uma condição do erro para o arrependimento, e do arrependimento de volta à santidade. Agora, por que existem alguns cristãos que perduram no erro? Eles patinam, agora vai, eu atendi esse apelo, agora vai. Aí eu fui lá e conversei com fulano, pedi perdão, agora vai, mas não vai. Não vai. Por que não vai, pastora? Por causa do coração. Coração é a máquina de volúpia que vai te conduzir aos projetos de Deus. Não vai. Por quê? Porque houve algumas atitudes esporádicas, tá? Mas não houve a verdade, não se conheceu a própria dor, a própria ofensa, não se entregou diante do Senhor. Então não acontece, não muda, não vai, não tem óleo. Não tem óleo. Ele faz o que tem que fazer ali diante do alcance dele, mas não tem óleo. Por quê? Porque o coração está sujo. Não houve arrependimento verdadeiro. Quanto mais o seu coração for limpo, mais rápido o arrependimento e mais rápido as coisas começam novamente a acontecer para o seu bem. E o que é um arrependimento verdadeiro? É um coração que é limpo, de verdade limpo. Você sabe que não adianta você ter mágoa ou ressentimento de ninguém, porque a sua luta não é contra a carne e o sangue. E nem com Deus. Sua luta não é com Deus. Quando você embezega, quando você fica triste, quando você fica mal-humorado, quando você entra em cavernas. Sua luta é contra principados e potestades e dominadores das trevas. Essa é a sua luta. E a Bíblia diz assim, no capítulo 24 de 1 Samuel, e ele vai e corta mansamente. No versículo de número 5, sucedeu, porém, que depois o coração doeu. Que bom, quando nós temos corações limpos, e Deus fala conosco, o nosso coração dói de arrependimento. Diga para o seu irmão: eu prefiro sentir a dor do arrependimento do que a dor da revolta. A dor do arrependimento, ela diz, Paulo, que a tristeza segundo Deus tem um peso de glória. Ela será para nossa glória. A dor do arrependimento, que nos leva a confessar, que nos leva a atitudes sinceras, que nos leva a fazer aquilo que deve ser feito, de coração limpo, de alma limpa. O coração de Davi doeu. Doeu. Aí a Bíblia diz assim, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Indução, toda a razão, uma grande oportunidade, mas um coração limpo que não cai em cilada. Quais são os corações que caem em ciladas de Satanás, de engano, de equívoco? Corações sujos. Corações sujos
com imundícia, com sentimentos de amargura, de tristeza, são os corações que caem em ciladas. Corações limpos são despertos pelo Espírito Santo. Eles nem terminam o ato, e o próprio Espírito de Deus já os convence do ato para o arrependimento, do arrependimento de volta à santidade. Agora, por que existem alguns cristãos que, além deles cometerem o erro, eles continuam no erro, convictos de que estão certos? Espírito de engano. Eles não conhecem a própria dor. Eles não conseguem entender que a luta deles não é contra o ser humano, que a luta deles não é contra Deus, mas contra principados, e que a vida deles está nas mãos de Deus. Eu quero falar uma outra situação em que Davi é desperto, e ele tem conhecimento agora de uma praga. 1 Samuel capítulo 25. A Bíblia diz assim, que Davi ajuda os homens de Nabal, e Davi precisava de ajuda agora. Todos nós precisamos de ajuda. Alguns mais, outros menos, não é verdade? Você é alguém que reconhece quando precisa de ajuda? E quando você precisa de ajuda, eu estou usando esse exemplo, porque é o exemplo do texto, e você fez tudo por aquela situação, tudo por aquela pessoa, e a ajuda quando você precisa não é recíproca. A pessoa que você ajudou, a pessoa que você estendeu a mão, a pessoa que você esteve junto, perto, ombreou, te vira as costas. Naquele momento, você é influenciado por uma força de indignação. Eu fico indignado, você diz. Como é possível? Eu fiz, eu estendi, eu ombreei, eu ajudei. A indignação é de Deus? Não. O que é indignação, pastor? A indignação é orgulho ferido. Toda pessoa orgulhosa é levada à indignação. Toda pessoa humilde, ela não tem indignação. Porque quando ela faz para o Senhor. Ela não faz para o ser humano. Porque quando você faz para o ser humano, você faz esperando, você faz mecanicamente, você faz na sua humanidade. Então, é claro que você vai ficar ofendido diante de uma recusa. Agora, Paulo diz, vocês que servem até os vossos senhores, que são escravos, não façam para os homens, façam para Deus. Quando você faz algo para Deus, fica para trás. Você nem lembra que fez. Por isso que não existe dentro de você uma busca por uma recíproca. Por isso que não existe dentro de você uma necessidade de reconhecimento. O único reconhecimento que você quer é diante de Deus ser reconhecido como filho dele. É só o que você quer, o resto está em Deus. Agora, o que acontece com os crentes? Quais são uma das grandes e inúmeras pragas dos crentes? Eles fazem coisas na carne, esperando um retorno da carne. A Bíblia diz assim que Davi ajuda Nabal e ele precisa de ajuda. Muitas vezes nós precisamos de ajuda, isso eu preciso reconhecer e você precisa reconhecer isso. Existem, pastora, pessoas que precisam mais de ajuda do que outras? Existe. Existem pessoas que precisam de menos de ajuda? Precisa. Quais são as pessoas que precisam menos de ajuda dos outros? Qual é? As que são mais curadas. Quanto mais curado você for, menos ajuda você vai precisar e, o melhor, mais você vai poder ajudar no reino de Deus. Porque pessoas doentes são impossibilitadas de ajudar, porque precisam ser cuidadas. Quanto maior for a extensão da sua cura, mais útil você é no reino. E menos ajuda você vai precisar, por causa da cura. O que nos faz necessitar de ajuda, isso é muito comum, são as nossas enfermidades, as nossas dores e as nossas pragas. E o que é uma praga? Uma praga é aquilo que dilacera, uma praga é aquilo que contamina, uma praga é aquilo que alguém consegue colocar em você. Claro que nós somos afetados pelos nossos convívios, mas esse afetar deve ser momentâneo. O que uma pessoa faz para você não deve durar muito, como nós estudamos na escola bíblica. Mas o que é uma praga, senão aquilo que alguém consegue colocar dentro do seu coração? Uma rejeição, uma indignação, um desamor, uma tristeza, um aborrecimento, uma aflição.
que te abate, que te deixa desfragmentado. E aí? Isso é uma praga, ou seja, alguém conseguiu contaminar você. Ou por que alguém conseguiu contaminar você? Porque havia enfermidades, havia dores. Onde há dor, existe praga. Quais são as pessoas que são imunes às pragas? Diz para o seu irmão. A dor e a praga são correlativas. Quais são as pessoas que são imunes à praga, são vacinadas às pragas? O comportamento dela não é semelhante ao comportamento de uma pessoa comum. O que uma pessoa comum faria, ela não faz. As que não têm dores. Está tendo uma onda de gripe dentro da seu trabalho, sua sala. Você está bem imunizado. Está com as vitaminas em dia, está tudo certinho, está bem emocionalmente. Provavelmente você não vai pegar gripe. Por quê? Porque você não está fragilizado. As pragas afetam com muito mais facilidade, pasmem vocês, até derruba as pessoas que não são imunes a elas. E quem não é imune às pragas? As pessoas que são doloridas, que estão doentes. As pessoas que são doentes, elas são mais acessíveis às pragas. E a praga que nós estamos falando aqui é a praga que alguém consegue te contaminar. Alguém consegue fazer a sua cabeça. Alguém consegue tirar você daquele curso e colocar você em outro curso. Você, de repente, aquela pessoa que você enxergava os erros dela, que você enxergava a abdução dela, você está igual. Vocês comem junto, viajam junto, almoçam junto, fala de tudo em comum. Quer dizer, você está igual àquela pessoa do qual você enxergava todas as pragas que ela tinha. Mas porque você estava com dores, aquela praga conseguiu fermentar você. De que maneira eu me livro da acessibilidade das pragas? Quando eu não tenho dores. Quando tudo dentro de mim está bem resolvido. Quando eu sei que um fio de cabelo de minha cabeça se perde, não, de maneira nenhuma se perderá, sem Deus estar a par, sem a permissão, sem a soberania dele. Dores e pragas são pestes que precisam ser reconhecidas na oração. Na oração nós precisamos identificar as nossas dores, porque as dores te levarão às pragas. Dores te levará à praga. Rejeição levará a quê? Rejeição levará à traição. Rejeição levará à loucura. Rejeição levará a atitudes insanas. Davi estava sofrendo agora um ato de ingratidão. E ele foi fermentado por aquele ato. Ele diz, como é possível um homem me virar as costas diante de tanta ajuda que eu dei a ele? Vamos fazer o seguinte, nós vamos nos levantar agora e nós vamos matar todo mundo da tribo de Nabal. Vamos matar Nabal, vamos matar as mulheres dele, nós vamos matar os filhos dele, nós vamos matar todo mundo. Praga. Davi estava agindo ali como uma pessoa comum. Mas Davi conheceu a praga dele. Ele conheceu uma coisa. Que quem serve ao Senhor e é do Senhor sabe. Que a vingança é minha, diz o Senhor. A vingança é do Senhor. O fruto é de Deus. Se você tem sentimentos de indignação no seu coração, você é vingativo. E se você é vingativo, você é legislador. E se você é legislador, você está querendo o lugar de Cristo. Porque é Cristo quem é legislador. E a vingança pertence ao Senhor. Porque a frutificação é dele. Você não pode ter no seu coração sentimentos de vingança. Porque quando você os tem, a situação não está nas mãos de Deus, não haverá justiça, e tudo que nós buscamos é justiça. Mas se você tem esse problema, essa situação nas mãos de Deus, com o coração limpo, você nem vai buscar por justiça, ela virá, sem nem você alegrar-se com ela. A Bíblia diz assim, em 1 Samuel 25, versículo 28, ela diz assim, Abigail a Davi, para trazê-lo ao conhecimento de sua praga: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor
casa firme ao meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Olhe para o seu irmão e diga: você guerreia as guerras do Senhor. Sabe o que Abigail estava dizendo para ele? Você está se misturando com uma pessoa como Nabal. As suas lutas são as quais o Senhor tem te posto contra os filisteus. Sua luta, você aqui, é contra o diabo e todas as suas milícias. Não é contra o seu irmão, não é contra o seu parente, não é contra. Você não tem que ter indignação, você não tem que ter vingança. Ela traz o conhecimento, a luz a Davi. E olha lá, alguém ungido, a pretenso rei, um líder, um guerreiro, ouvindo uma mulher. Por isso que ela diz: perdoa a minha intromissão. E hoje as pessoas ouvem conselhos e não atentam para os conselhos. Davi foi salvo por um conselho de uma mulher. Não foi um guerreiro, não foi um general, não. Foi uma mulher que deu conselho a ele. E uma mulher que ele podia ter dito assim: essa mulher está me aconselhando porque ela tem interesse. Ela é mulher de Nabal, ela não quer que os filhos dela morram, ela não quer que a aldeia dela seja destruída. Só que Davi era um homem de Deus, ele sabia identificar o que é que vinha de Deus. Às vezes você ouve algo, você fala: essa pessoa está falando isso para mim porque ela está com interesse, ela está com um interesse secundário, ela está falando isso porque ela está pensando naquilo. Crentes que não conseguem identificar as mensagens salvíficas que vêm da parte de Deus. Davi poderia olhar e dizer assim: você está me dizendo isso porque você não quer a sua turma destruída. Mas ele identifica que era Deus quem estava falando com ele. Quantas vezes pessoas, por ignorância, não são livres de ciladas, não são livres de atrocidades, porque elas não conseguem identificar Deus. Se você é alguém de Deus, você sabe quando alguém está falando com você que é de Deus, você consegue identificar as palavras de Deus, você sabe que é Deus que está falando com você. E a Bíblia diz assim, 25, 29, e levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo a vida de meu senhor, tua vida, Davi, ela está atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Davi, presta atenção aqui, ninguém mexe num fio de cabelo da sua cabeça se Deus não permitir. A sua vida pertence a Deus, está atada aos feixes. Sabe o que significa? As pessoas quando carregavam os feixes junto aos ombros assim, tua vida está atada aos feixes. Ninguém pode mexer na sua vida. Você está permitindo influenciar-se por essa praga. Quem é Nabal para poder mexer com você? Como é que nós aceitamos pragas alheias? Pessoas que são duras, que são frias espiritualmente, pessoas que são más, que são reprovadas por Deus. Saul, Nabal. Quem eram esses homens diante de Davi, um homem segundo o coração de Deus? Ele tinha que preservar o quê? O coração dele, a alma dele. O meu tesouro é a minha alma, o seu tesouro é a sua alma. E ela estava dizendo isso: preserve a sua alma, porque não faltará pessoas ímpias para lançar praga sobre você. E a praga só vai pegar se você não estiver vacinado. E a vacina contra a praga é um coração limpo. E os anticorpos contra a praga é um coração limpo, sem mácula, sem coisa semelhante. Ela diz assim, versículo 29. Dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a vida de teus inimigos, ele arrojará ao longe como no meio do côncavo de uma funda, e há de ser que usando o Senhor com meu Senhor, conforme a todo bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Todo mundo sabia que ele era o futuro rei de Israel. E ele diz assim, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração. Quando Deus quiser completar na sua vida aquilo que Ele quer fazer, que isso que você está pensando em fazer aqui não seja um tropeço na sua vida. Existem coisas que você fez lá atrás que é um tropeço agora aqui, que você devia estar mas é um tropeço. Você está andando no meio de uma calçada e alguém põe o pé na sua frente. Você vai achar bom? Não. Achar ruim, né? Como é que você me faz tropeçar desse jeito, né? E cair?
Só que aqui ele fala de um tropeço próprio. Quantos tropeços que você criou lá atrás, por atitudes insanas, por ir atrás de alguém, por ter contaminado a sua alma com praga alheia. Uma pessoa falou e você, é isso mesmo. Uma pessoa sentiu e você diz, é isso mesmo. Quantos tropeços existem em sua trajetória, porque você ouviu alguém fermentado, alguém dolorido, alguém de coração imundo, e aí o seu coração não estava limpo totalmente, você foi infectado com aquela praga, com aquela peste. Nós temos que ter o coração limpo, porque não falta gente infectada nessa terra dentro da igreja. Temos que ter o coração limpo para estarmos imunes a qualquer peste e a qualquer praga. Conselhos, seduções, induções. Os homens de Davi disseram, é isso mesmo, vamos lá, vamos acabar com esse homem e com a raça dele. Aí veio uma mulher e disse, para com tudo, chega de ser indignado, chega de estar doente dessa maneira. Por que a enfermidade do teu coração permitiu que você estivesse na praga dos 600 homens que você lidera? O que doeu no seu coração? A ingratidão? O que doeu no seu coração? Você fez tudo de melhor, está recebendo o pior? Ele diz assim, não seja por tropeço, nem por pesar no seu coração. Você não pode ter arrependimentos, não é mesmo? Por coisas que você fez. Existe uma oração que eu faço para Deus todos os dias. Deus, eu não quero ser uma pessoa de arrependimentos. Toda pessoa que vive de arrependimento é uma pessoa triste, é um crente triste. Porque eu podia ter feito, porque eu podia. Façamos como a pecadora. Façamos como Maria, quando Jesus testemunha e diz, ela fez tudo o que podia. Se esforce no agora, para que você não tenha arrependimentos. Mas se eu tivesse feito daquele jeito, mas se eu tivesse ouvido fulano, mas se eu tivesse atentado, mas se eu tivesse, eu não posso nem você sermos uma pessoa de arrependimento, de ficarmos olhando para trás e dizermos, mas se eu tivesse tentado mais um pouco, mas se eu tivesse esperado passar aquela crise, mas se eu tivesse esperado um pouquinho mais de paciência. Isso é coisa para gente ignorante, coisa de pessoas sem nenhuma estrutura espiritual. Pessoas que não sabem ter atitudes corretas na hora certa. Qual é a minha atitude do agora? Uma das tribos que acompanhavam Davi em sua milícia, era uma das tribos que tinha o discernimento e a ciência dos tempos. E nenhuma guerra se fazia sem consultá-los. Eles não eram homens guerreiros, eles não sabiam atirar com arco e flecha, eles não dominavam a espada, mas eles dominavam a ciência do tempo. O crente tem que dominar a ciência do tempo. Qual é o tempo? O que é que Deus espera de mim agora? O que é que eu preciso fazer neste momento? Para você não ficar cometendo erros e criando tropeços para os seus pés, amarrando os seus próprios pés. E se você não é capaz, ouça conselhos. Ele estava aqui ouvindo o conselho de uma mulher e ela dizia assim, não tenha isso como tropeço, nem como pesar no seu coração. Você tem pesar, meu irmão? Mas se eu não tivesse entrado naquela cilada, mas se eu não tivesse ouvido aquela pessoa. Você acha que é isso que Deus quer para você? Você acha que é isso que Deus quer para nós? Que nós vivamos de pesares, que fiquemos com os nossos corações pesarosos daquilo que deveríamos ter feito e daquilo que não deveríamos ter feito? Se alguém chegasse para o filho pródigo e dissesse para ele, olha, você vai voltar numa quarta-feira, em tal dia, descalço, maltrapilho, sujo, com fome, ele faria a mesma coisa? Faria a mesma coisa. E esse é o cuidado que você tem que ter. Seu coração não é confiável. Se alguém pudesse voltar lá atrás e pegasse você há 2 anos, 3, 5, não sei, e dissesse para você, não faça isso, porque isso vai te custar muito, isso vai trazer isso e isso à sua vida, você teria uma atitude diferente? Não.
Por quê? Porque o coração e a confiança nele é uma maldição. E o coração tem uma regra, que quem confiou nele, ele vai prendê-lo para continuar confiando. E só existe um meio de libertação. Não considere o seu coração mais do que essa palavra. Não considere o que você sente mais do que essa palavra. Não seja alguém de pesares. Não seja alguém que alguém vai precisar uma insinuação, uma parábola, uma historieta de alguém lá daqui 5 anos voltar e dizer: este foi o dia em que você sentenciou sua vida, este foi o dia em que você cometeu o pior erro da sua história. Não vivamos de pesares. Abigail chega para Davi e diz assim: você não pode ter nem tropeço e nem pesar. Você não pode agir de uma maneira deliberada, segundo o que você sente, porque você criará tropeços e pesares. Pesares são arrependimentos que alguns têm em seus corações. E toda pessoa que age com dor, e toda pessoa que age por meio de suas pragas, que eles estão fermentados, eles terão tropeços e pesares em sua vida. E eles terminarão seus dias sem progresso. Eles terminarão seus dias frustrados, porque poderiam ter sido e não foram. Poderiam ter conquistado e não conquistaram, porque não valorizaram a oportunidade que Deus te deu, que Deus nos deu. Deus estava dando a Davi uma oportunidade aqui. Biblicamente falando, segundo a lei, Davi tinha algumas brechas para agir conforme ele estava querendo agir. Olho por olho, dente por dente. Só que Deus diz para ele algo. Às vezes você tem inúmeras razões para fazer o que você quer fazer. Só que Deus espera de você uma atitude de não um legislador, mas de um filho. Quantas vezes nós temos inúmeras atitudes para ir, para arrojar, para meter o pé em tudo, para colocar um fim. Só que o Espírito Santo de Deus diz assim: não faça isso. Haja como um filho. Tenha misericórdia, esteja debaixo da graça. Haja, mas não agora. Agora você está influenciado pela lei, pelo rudimento, pela estrutura de uma alma machucada, ferida. Você está debaixo de um contexto de uma praga. E a Bíblia diz assim, que ela continua para nós terminarmos: não te será por tropeço, versículo 31, nem por pesar o sangue que sem causa derramastes, nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo. Você se vinga a si mesmo, meu irmão? Não, porque é o seguinte: ultrapassou o limite, eu não aguento mais, e não dou uma vingança própria, né? E ele diz assim: e quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então disse Davi a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou o meu encontro. Quantos encontros santos você já teve na sua vida? Pessoas que falaram tudo que você não queria ouvir. Pessoas que falaram contra a tua vontade. Pessoas que falaram contra o que você estava determinado a fazer. Pessoas que falaram contra o seu querer. Era Deus enviando anjos para livrar você do embaraço e da destruição. Só que Davi identifica Deus naquela situação. E muitos de nós não identificamos, porque os nossos corações estão endurecidos pela dor, contaminados pela praga. Estamos empesteados com o fermento alheio. Existe alguma pessoa que um dia você reprovou a atitude dela e hoje você não consegue mais enxergar? A praga dela passou para você. Existem algumas orações que nós deveríamos fazer todos os dias. Uma é do Salmo 91. Livra-me da peste, da escuridão, da praga, da mortandade que assola. Peça para Deus te livrar das pragas, das pestes, de todo comportamento alheio que tenta te influenciar, de todo pensamento alheio. Satanás fará de tudo, porque ele sabe que não existe melhor instrumento contra o ser humano do que o próprio ser humano. Não existe. A maneira mais fácil de você cair é colocar um caído perto de você. Essa é a maneira mais fácil que existe.
E você tem que ter discernimento para perceber quem está sem a graça. Você ouve alguém falando de indignidade, falando de... Porque nós não podemos, porque isso saiu do limite. E ali você não enxerga um espírito maligno. E ali você não enxerga que aquela pessoa está caída. E aquilo te fermenta, porque você está com dores. Mas a sua dor está escrito em Isaías 53. Porque Ele levou sobre si todas as nossas dores. E Ele não estava falando de dores físicas apenas, mas de dores emocionais e espirituais. Saiba que a dor que você não entrega para Jesus Cristo, o endereço dela é nas garras de Satanás. E Satanás as usará para tripudiar e maniatar a sua vida, criando tropeços, embaraços e pesares. As minhas dores já têm dono. As suas dores têm dono. Por isso que não há praga em mim e não há praga naqueles que as entrega ao Senhor. Não há praga. Nós não pensamos conforme a multidão, nós não agimos conforme a multidão, nós não sentimos conforme a multidão. Não. O nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir vem do alto. Somos guiados pelo Espírito, porque não há dores, e onde não há dor não haverá praga. A minha dor tem dono. A sua dor tem dono. Paulo dizia assim: eu sei estar abatido, mas não angustiado. Deus era o dono das dores de Paulo. Eu sofro, mas não fico perplexo, não fico abismado. Deus é o dono das suas dores. Deus é o dono da sua rejeição, da sua angústia. Deus é o curador, é o abençoador. Se Ele não for o dono, Satanás vai tomá-las. E ele vai colocar alguém com praga e peste perto de ti. E por causa dessa dor que você não entregou aos pés da cruz, você vai ficar doente, vai adoecer. E Davi aqui estava levemente ferido por uma praga. Mas quando chega Abigail, enviada pelo Senhor, ele diz: bendito o Deus de Israel, que te enviou a mim. E aí ele continua dizendo: e bendito o teu conselho. Quantos conselhos benditos que você jogou para trás das suas costas? Quantos conselhos que você ouviu com a orelha e não com o ouvido? Quantos conselhos abençoados para livrar você, você deixou de ouvir? Mas a praga daquele que estava perto de você, você ouviu? Por quê? Por causa da dor. Quem está com o coração ferido não consegue ouvir conselhos de Deus. O conselho ofende ele afasta de gente saudável. Eu vou te ensinar um segredo. Você percebe que você está doente com praga quando você se afasta dos saudáveis e se aproxima dos doentes. Você não está bem. Você não está bem. Quando você começa a evitar pessoas saudáveis, quando você começa a evitar pessoas que têm graça, quando você começa a evitar pessoas que estão vivendo um contexto diferente do seu, que estão bem, você está fermentado, você está doente. Ele disse: bendito o teu conselho, bendita és tu, Abigail. Quantas pessoas benditas que Deus colocou no seu caminho para te aconselhar, que você afastou-se delas e consequentemente aproximou-se aos que estavam cheios de praga, sentenciando a sua vida. Quantas vezes os crentes viram as costas para as pessoas que Deus coloca em sua vida? Mas eu vou ouvir essa daqui não tem nem vida espiritual como eu. Davi poderia ter pensado assim: é uma mulher, não sabe nada de guerra, não sabe nada do que eu vivi, não sabe nada do que eu passei. Por quê? Porque Deus usa coisas pequenas para testar os soberbos. Quando Deus for falar com você e te repreender, dificilmente Ele vai usar alguém que você... Ele vai usar gente pequena. Ele vai usar pessoas que você, na sua concepção, considera menor que você, para testar sua soberba, o ponto dela. Aí o que vai acontecer? Se você entender, é Deus falando comigo. Primeiro passo, garantido, humildade. Já foi aprovado na primeira. O próximo passo,
o próprio Espírito Santo. Aí você olha e diz assim, mas quem que é essa pessoa? Não sabe discernir nem a mão direita nem a mão esquerda. Vem me dar conselho, eu vou me afastar dela, porque essa é uma pessoa boba, tola, reprovado pela soberba. Você acha que Deus vai usar pessoas para te aconselhar? Não. Só em último caso. Mas o início da repreensão vem sempre do simples. Sempre daquele que você considera menorzinho, bobinho, tolinho. Isso daí, sabe nem andar direito, está querendo me dar conselho. Isso daí é mulher, não é guerreiro, não é nada, querendo me dar conselho. Se nós conhecêssemos um pouco mais da maneira de Deus agir, nós cairíamos bem menos em ciladas. Usa Abigail para falar com o grande Davi, o afamado de Israel. E ele consegue identificar Deus em Abigail. Quantas pessoas Deus já colocou na sua vida para te aconselhar, mas a sua soberba foi tão grande, a sua arrogância, que você disse, eu sou intercessora, eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa inteligente. Essa pessoa aí, que vem falar comigo. Aí o Senhor bate o carimbo lá. Primeiro, prova, reprovado. E aí? Deus fala. Basta nós termos ouvidos para ouvir. Ele diz assim no 33, bendito o teu conselho e bendita tu, que hoje me impedistes de derramar sangue, de me vingar pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizeste mal. Que se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Diga comigo, dores e pragas. Duas coisas que andam juntas. Se você tem dores, você tem que, como diz Salomão, conhecê-las e confessá-las ao Senhor. Lembra do que ele disse, que nós lemos no começo? Quando o teu povo, que conhecer a dor e a praga, então o Senhor fará. Não seja como muitos que já estão contaminados, que age como se é esperado, como o diabo já espera. Pastora, como que eu sei a vontade de Deus? A vontade de Deus é muito simples. Ela é uma vontade contrária do diabo. Olha que coisa fácil de discernir. O diabo quer uma coisa. O que o diabo quer? O que ele colocou em você. Sua vontade, seu coração, sua ingratidão, sua indignação, sua revolta. É isso que o diabo quer. Ele usa isso aí. E Deus? Seu perdão, sua graça, sua misericórdia, sua mansidão, seu quebrantamento. É muito fácil discernir. Existem pessoas que falam, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Não é que não sabe, é que não querem saber. Eu quero convidar você a orar neste momento. Eu quero que você dobre os seus joelhos no chão. E eu quero que você fale com Deus neste momento sobre as suas dores. Porque o diabo está de olho nelas. Desesperadamente ele está à procura das suas dores. Para que ele possa colocar alguém com praga perto de você. Quem sabe algo que você sofreu, algo que você passou. Pastora, como eu posso ficar livre da minha dor? Entendendo que nenhum fio de cabelo de sua cabeça se perde, se Deus não permitir. Entendendo que você pertence a Deus e que toda essa fúria e essa mágoa e esse rancor que você tem de um semelhante não tem nada a ver. Compreendendo que as dores que ainda subsistem dentro de você estão fermentadas pelo inimigo. E que Jesus quer curar. Jesus quer curar a sua dor, porque Ele morreu para isso. Ele morreu para que os nossos corações fossem curados. Ele morreu para que nós ficássemos livres de tudo aquilo que nos obriga, de tudo aquilo que nos sentencia, de tudo aquilo que quer forçar-nos a agir incorretamente. Fala com o Senhor neste momento. Quem sabe você chegou aqui nesta noite de terça-feira
dolorido, se sentindo injustiçado, se sentindo deixado para trás, o Senhor diz assim: nada aconteceria se não fosse pela minha permissão. E o passo que você procura não é do teu próximo, mas é seu. Quem sabe você chegou aqui esperando que alguém desse um passo em sua direção, que alguém fizesse algo para a sua sorte mudar. Mas o passo que você precisa não é do seu próximo, não é do seu semelhante. O passo que você procura e que busca, ele tem que vir de você. Ele tem que partir do profundo do teu coração e da tua alma. Por meio do arrependimento, por meio da contrição, por meio do quebrantamento. Você reconhece: ó Deus, tudo o que aconteceu, ocorreu. Nada passou despercebido aos teus olhos. Tudo sabes, tudo podes. E eu não, na minha ignorância, na minha dor, não tomarei atitude, Pai. E eu, na minha ignorância, na minha dor, Pai, eu vou chorar, vou confessar, como diz Tiago, conhecendo a minha miséria, conhecendo as minhas dores e chorar diante de Ti, Senhor. As minhas dores, elas estarão no Teu altar. Satanás quer capturar as minhas dores e com elas me fazer completo e repleto de pragas. Oh Deus, me dá um coração limpo. Me faça entender, Deus, que não existem culpados. Não existem culpados. Existe um culpado. Eu sou o culpado. Eu não devo ficar procurando quem fez, quem traiu, quem decepcionou, quem mentiu, quem disse a verdade. Mas eu deveria ter orado mais, eu deveria ter buscado mais, eu deveria ter tido mais discernimento, Deus. Eu deveria ter me alicerçado para o dia mau, como a Tua Escritura diz. Eu deveria, meu Deus, ter me preparado, porque eu sei que a Tua palavra diz que Satanás anda ao meu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ó Pai, me perdoa, eu errei. Diz a Ele: Senhor, eu errei. Eu tenho errado e tenho errado agora. Ainda dolorido, ainda fermentado, ainda abatido, ainda contaminado pela praga. Coisas que eu rejeitava, eu não rejeito mais. Pessoas que eu identificava como um perigo para minha alma, Deus. Hoje eu sou como elas. Tem tudo em comum, Senhor. A mesma conversa, o mesmo patamar espiritual. Deus, onde é que eu fui parar? Deus, por que eu me deixei levar? Porque as minhas dores não foram entregues a Ti, Senhor. Qual foi a cilada da qual eu cedi? Qual foi o grilhão no qual eu me amarrei? Fala com Deus. Fala: Senhor, nesta noite eu vim aqui para ser liberto pelo Senhor. Eu quero as minhas dores entregues em Teu altar e não mais. Nunca mais as minhas dores ficarão sem um curador. Nunca mais as minhas dores ficarão sem o Seu sangue. Nunca mais as minhas dores ficarão sem cura. Eu não permitirei que as minhas dores se prolonguem, Deus. Porque a Tua palavra diz que as orações que o Senhor ouve são aquelas que eu reconheço as minhas dores e as minhas pragas. Deus, nesta noite quer que você reconheça as suas dores. Deus quer que você reconheça as suas pragas. É impossível não sofrermos dores. Nós somos humanos e estamos vivendo em meio de humanos. Mas nós podemos evitar as pragas. A praga que condena, a praga que nos lança distantes do Senhor. Quando nós confessamos ao Senhor as nossas dores. Quando nós entregamos ao altar do Senhor as nossas dores. Pastora, por que às vezes dói muito?
por causa do orgulho e da indignação. Dói muito quando você se vê injustiçado, dói muito quando você vê que você está sofrendo aquilo por injustiça. Mas eu queria que você lançasse sua soberba e seu orgulho aos pés do Senhor também. Lance seu orgulho, lance sua soberba aos pés do Senhor. Diga: Senhor, eu preciso de humildade. Por que ainda está doendo, Deus? Já faz um mês, já faz meses, já faz um ano, 2, ainda dói, ainda tem vestígios, ainda tem a separação, ainda tem a divisão. O Senhor diz: é por causa da soberba e do orgulho. E aí você começa a se justificar, dizendo que você só está se protegendo. E aí você começa a se justificar com inúmeras justificativas que os não crentes fazem da mesma maneira. O Senhor está falando ao nosso coração nesta noite. Ele está falando com o seu coração. E Ele diz: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Não endureça o teu coração. Deus quer pelo Espírito dEle moldar a sua vida. Deus quer pelo Espírito dEle transformar seu coração. Deus quer te fazer forte. Abigail tinha um marido iracundo, um louco. E Abigail foi um exemplo, porque ela não deixou se levar pela loucura do marido. Quantas vezes a praga está bem junto de você, quantas vezes a praga dorme na mesma cama que você. Ela está no contágio, na contaminação do seu cônjuge. E não há em você o Espírito Santo, e não há você a graça para lutar espiritualmente contra isso, para orar, para batalhar, para jejuar. Onde ambos são contaminados, como Ananias e Safira, não existe solução. Como Paulo diz, a mulher santificada santifica o seu marido, mas quando a contaminação ficou generalizada, não há salvação, não há como. Em nome de Jesus, se você mora com alguém que está em pragas, se você habita, se você conversa, se você convive, guarda o seu coração. Ora, jejua, clama. E se você não conseguir salvar essa pessoa, eu digo a você a mesma palavra que o anjo disse a Jó: Aló, escapa-te por tua vida. Não deixe se contaminar. Não deixe se contaminar. Guarde o teu coração. O seu coração é a sua herança. Seu coração é aquilo de mais precioso que você tem na sua vida. Sua vida espiritual é independente de tudo e de todos, porque o seu coração tem um dono apenas, e o nome dele é Jesus Cristo.